Olá, em primeiro lugar eu quero agradecer à Sobrare pela oportunidade de fazer essa apresentação, agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo, e eu vou falar, o meu nome é Vânia Moraes Troiano, eu trabalho na Coaching Treinamento e Consultoria, tá? Tenho uma formação em Coaching e Resiliência pela Sobrare, e esse trabalho de resiliência no coaching, a contribuição no autoconhecimento, o início de psicoterapia, foi feito juntamente com a doutora Rosana Trindade Santos Rodrigues, também uma coach em resiliência, que foi a minha mentora nesse processo. E o que nós vamos olhar, né? O objetivo desse trabalho foi descrever os resultados num processo de coaching, tá, em resiliência, identificando o desenvolvimento da resiliência, as suas limitações percebidas em razão de questões emocionais identificadas e encaminhadas. O contexto da pesquisa mostra que o coaching, tá? Antes da gente entrar no que propriamente dito, o coaching é um processo de início, meio e fim. Ele tem uma duração durante um período de tempo, então isso é acordado entre o coach, que é o profissional, e o coachee, que é o cliente, para ver o que vai se trabalhar. Nesse trabalho, a gente tem como objetivo atingir uma meta, ou pessoal, ou profissional, ou ambas, a fim de você poder potencializar ou desenvolver nível de resultados positivos em diversas áreas da sua vida, seja por um grupo ou também dentro de uma empresa. Tem também como objetivo trabalhar no desenvolvimento ou potencialização de competências, assim como novos entendimentos, alternativas e opções para ajudar na ampliação de suas realizações e conquistas vinculadas à resiliência, assim como a elevação do nível de nossa consciência. No contexto da pesquisa, o processo de coaching em resiliência, ele trabalha com 8 áreas que vocês já viram em outras palestras e que vão ver novamente. Então, eu não vou me atentar aos detalhes de explicar o que são cada uma dessas áreas da resiliência, tá? O que eu vou falar é apenas do autocontrole, que é onde eu trabalho a minha regulação emocional, o otimismo para com a vida, então o quanto que eu tenho de bom humor, entusiasmo e criatividade para buscar soluções positivas diante de adversidades, mesmo que o controle das situações esteja fora das minhas mãos, a análise de contexto, que é como eu gerencio essas informações, como eu percebo o que está acontecendo no ambiente, me atenho a fatos específicos, fora excluindo ao máximo as minhas interpretações, julgamentos e avaliações, mas se atendo a maior verdade possível, tá? A empatia, que é a criação de vínculos, autoconfiança, que é a capacidade que eu tenho de ter competências e recursos e habilidades para lidar com essas situações, a leitura corporal, que é como o meu corpo reage diante de uma situação, o conquistar e manter pessoas, que é a minha rede de apoio, tá? E o sentido da vida, que é o meu propósito. Então, é só um overview para que vocês tenham uma lembrança que, com certeza, vocês já viram e vão ver novamente. Eu vou me atentar, principalmente, aos detalhes do padrão comportamental das 8 áreas da resiliência. O que é isso? Eu tenho um padrão comportamental onde eu tenho 3 possibilidades: de estar em equilíbrio nessas áreas da resiliência, de estar em passividade, um desvio para passividade, que é quando eu acato o estresse, ou um desvio para intolerância, que é quando eu ataco esse estresse. Dentro de cada um desses desvios, nós temos 4 quartis. Eu tenho um quartil fraco, moderado, bom ou forte, até o equilíbrio em ambos os lados. E aí nós vamos olhar como que cada uma dessas áreas, dentro desses quartis, fizeram parte desse estudo. Nós utilizamos vários métodos. Eu, no processo de coaching, costumo utilizar vários instrumentos. Porém, nós escolhemos uma metodologia qualitativa e descritiva, e o instrumento utilizado foi o Quest Resiliência em entrevistas, tá? Essa amostra são de 36 coaches, 25 mulheres e 11 homens, com a idade média entre de 37 anos e meio. E todos são ativos
Todos são ativos profissionalmente com cargos de liderança, mais precisamente em gerência. Então, nós vamos falar agora da descrição dos resultados desse quest, tá? Ele se destaca porque 47% desses clientes tiveram desvios nos seguintes modelos de crença determinantes. Autoconfiança. Foi interessante porque nós tivemos, como eu falei anteriormente, o padrão de comportamento de intolerância I3 e I4. O que isso significa? Significa que ele tem um desvio para intolerância de grau 3, que é de moderado, e grau 4, que é de fraca. E isso representa uma intolerância diante do estresse. Na autoconfiança é muito interessante porque a fala dessas pessoas que estão nestes lugares, ela diz assim, eu dou conta de tudo, eu posso tudo, eu sei de tudo. Então, ela, quando criança, tá, a gente olhando à luz da resiliência, quando criança, ela pode ter superado vários obstáculos e adversidades. Mas se ela não recebeu apoio, a sua autoconfiança pode ser abalada, e a gente percebe por aí. Eu também posso ter essa autoconfiança para o desvio da passividade, mas nessa amostra nós atentamos para a autoconfiança no desvio do padrão comportamental para a intolerância. Então, quando a minha autoconfiança ela está em equilíbrio, eu sou mais eficaz. Neste caso, a autoconfiança aqui mostra que essas pessoas podem ter a percepção de serem aventureiros. A segunda área que nós trabalhamos foi análise de contexto. Aqui eu tenho um desvio para passividade de grau 2 e 3. Grau 2 significa que o meu desvio, eu estou com algumas perdas, onde a minha é bom, e o 3, que é moderado, onde eu já tenho um pouquinho mais de prejuízo. E isso representa uma acentuada negligência na percepção do ambiente. Ou seja, nestes casos, eu tenho um prejuízo em não olhar com clareza o ambiente. Os fatos podem ser distorcidos. Eu posso trazer histórias da minha vida de como fracasso que interferem aqui. Eu ignoro as informações nesse lugar da passividade. A terceira área que nós trabalhamos foi a leitura corporal. Também para passividade em grau 2 e 3, ou seja, moderada, é boa e moderada, que representa uma fragilidade, pois o indivíduo deixa de perceber os sinais de alerta do corpo. Essas pessoas, nesses casos, elas não dão muito valor ao que elas estão sentindo. Elas falam, isso vai passar, isso não é nada. Eu sou super-homem, eu sou Mulher Maravilha, eu não fico doente nunca. E pode acreditar também que é um pouquinho de exagero quando ela olha para esse lado. Conquistar e manter pessoas é a outra área da resiliência que nós vamos olhar. Nesse caso, nós vamos ver tanto para a passividade quanto para a intolerância, porque foram bem significativos. Quando eu estou no desvio do padrão comportamental para a passividade em grau 2 e 3, ele está bom e está moderado. Ou seja, eu tenho no bom eu tenho poucas perdas e no moderado eu tenho mais perdas. E o que isso representa? Representa que essa pessoa só busca criar novas redes de relacionamento quando ela precisa. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, eu não faço networking, eu não busco estar com ninguém, eu só busco quando eu preciso de alguma coisa dessas pessoas. E a probabilidade delas é que elas não têm essa resposta positiva, por quê? Porque elas só procuram quando elas precisam. E isso é uma forma de nós observarmos. São pessoas que normalmente sentem solidão. Elas veem que buscar criar novos relacionamentos é um esforço sobre-humano. Então, algumas pessoas que desejam crescer na carreira, que desejam cargos de liderança, elas não buscam isso, a não ser que isso seja exigido para que ela possa chegar nesse lugar. Ao mesmo tempo, foi observado que nós temos algumas pessoas com desvio da intolerância, tá? Do padrão comportamental para intolerância em grau
3 e 4, ou seja, moderado e fraca. Representa um alto contato com as pessoas. Às vezes são pessoas que podem sentir que se elas não ficarem sempre procurando, se elas não estiverem sempre perto dessas pessoas, que vai demonstrar que ela não dá atenção. A gente brinca que são até aquelas pessoas que ficam meio que grudadas na gente, né? Então, só que tem uma coisa, ela é tão grudada, mas ela pode pecar por ela não dar atenção ao vínculo. O quanto que fica difícil para ela fazer, às vezes, um investimento com relação ao vínculo. Quando a gente está falando em relação ao vínculo, eu estou falando, por exemplo, dentro da empatia. Foi muito interessante porque foram várias pessoas que participaram desse processo, tá? E essa análise, ela foi feita em conjunto com os coaches, levantando a percepção deles. Então, como é que é feito esse trabalho? Eu recebo o quest, apresento para o coach esse quest. Quando ele recebe esse quest, eu faço um questionamento, como é que ele se percebe nessas áreas da resiliência? Alguns acham que são resilientes porque têm uma visão distorcida do que é a resiliência, e na medida que a gente vai trabalhando, eles vão percebendo a mudança importante para que eles possam fazer. E esse trabalho, ele começa no processo de coaching, onde eu olho as áreas da resiliência, onde as pessoas estejam principalmente nos desvios dos padrões comportamentais, tanto de passividade quanto de intolerância, no grau 3 ou 4, que são as áreas que requerem maior atenção. Por quê? Porque são áreas às quais essas pessoas se mostram mais vulneráveis. Então, quando eu tenho um cliente com mais de 3 áreas, com resultados de desvio extremo e 4, isso demonstra a importância de eu trabalhar essas áreas para que eles possam ter mais equilíbrio em suas vidas, porque eles, inclusive, percebem que, na medida que eles estão nesse local de intolerância de nível 4, muitas outras áreas estão sendo impactadas. E na medida que eu trabalho essas áreas, elas automaticamente vão impactando as outras áreas também. Então, aquelas que estejam com desvios, talvez não tão agressivos quanto esses, elas vão desenvolvendo e vão melhorando todas essas áreas. E, por uma questão emocional, é possível identificar, às vezes, no processo de coaching, que a pessoa não consegue sair do lugar, ela não consegue dar um passo. Para ela é difícil ressignificar uma crença rígida. E isso a gente identifica que talvez ela precise de uma psicoterapia para o melhor desenvolvimento. Por quê? Porque no processo de coaching ele é ação, ele é resultado, ele é tarefa. Eu tenho um início, meio e fim. Então, eu preciso ter um crescimento e um trabalho de transformação, de mudanças internas. E se isso não está acontecendo, é importante eu olhar que provavelmente essa pessoa esteja precisando de um auxílio num processo terapêutico para que ela possa caminhar. E o que a gente chegou à conclusão? Que o processo de coaching e resiliência, o que ele faz? Ele ajuda no progresso e na identificação multiprofissional. E, ao mesmo tempo, ele contribui para fortalecer que o processo de coaching e resiliência, ele pode contribuir para um start para um processo de psicoterapia e também da psicoterapia para um processo de coaching. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive nessa amostra, essa amostra traz pessoas que não estavam passando por processos psicoterapêuticos e começaram a ver, e pessoas que estavam fazendo o processo de psicoterapia e que vieram para o processo de coaching e alavancaram bastante as suas áreas. Então, esse é um estudo, uma pequena amostra, para vocês terem uma ideia de como é que o coaching e resiliência pode ajudar na transformação do ser, para a sua evolução, e o nosso processo, ele é para co-inspirar a pessoa no desabrochar da sua resiliência. Agradeço mais uma vez a Sobrare, agradeço vocês estarem aqui conosco, e fiquem para assistir, né? Com certeza vocês vão estar assistindo outras palestras, e espero ter sido uma contribuição. Muito obrigada.